Sequência do Santo Evangelho segundo São João. Naquele tempo, estavam junto à cruz Jesus, sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus então, vendo sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis tua mãe. E desde aquela hora a levou o discípulo para a sua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, junto à cruz, caríssimos irmãos, caros fiéis, nós podíamos ter feito essa cerimônia ontem, na festa da exaltação da Santa Cruz, que é uma festa mais elevada no ponto de vista litúrgico, mas nós preferimos fazê-la hoje, para estar mais próximo de Nossa Senhora nesse momento, não que se oponha Nossa Senhora, Nosso Senhor, evidentemente que não, mas para marcar um pouco. Nós estamos a um tempo que o Imaculado Coração, que é também doloroso, deve ser o objeto de nossa atenção e de nossas orações. Devemos recorrer cada vez mais a Nossa Senhora. Então, vou confiar nosso irmão à proteção de Nossa Senhora da compaixão, Nossa Senhora das dores, Nossa Senhora corredentora, para que ela o proteja nesse momento. Penso que é dentro dos desígnios de Deus e que Nossa Senhora tenha um papel cada vez mais preponderante nas dificuldades que a Santa Igreja corre nesse momento. E nosso irmão, então, vai fazer os seus votos temporários. A cerimônia dos votos temporários é bela, mas é curta, e é dos preparo dos votos perpétuos. Então, desde já os convido para a cerimônia dos votos perpétuos. Deus quiser, será daqui a 3 anos. Ela é mais significativa, ela é mais bela, mas essa já é o começo da segunda. E nosso irmão escolheu a vida contemplativa. O melhor, as circunstâncias, a providência escolheu em grande parte para ele. Porque quem escolhe na verdade é Deus. É Deus que nos criou, Deus que nos chamou à existência, Deus nos chamou à Igreja Católica pelo batismo, e Deus nos chama também à vida religiosa através da sua graça. E nosso irmão está entrando numa ordem contemplativa. O que é uma ordem contemplativa? A vida humana pode ser dividida em duas: vida ativa e vida contemplativa. E São Tomás se pergunta qual das duas é superior, qual das duas é mais digna. Então vejamos 9 razões que ele dá da superioridade da vida contemplativa. Na verdade, o que é superior é a caridade. Mas como modo de vida, tem modos de vida que são uns superiores aos outros. Isso é normal, se não desprezar ninguém, mas só ver as coisas como elas são. Ser prefeito é mais importante do que ser sapateiro. Mas o sapateiro pode ser melhor do que o prefeito, coisa que infelizmente hoje em dia está se tornando, melhor não fazer comentários, mas todo mundo sabe que a política não anda bem. Agora, a política, por causa disso, é uma profissão ruim, abaixo das outras? Não, ao contrário, é muito importante. E se o mundo vai mal, é porque a política vai mal. E a política vai mal porque os políticos não vão bem. Mas a função deles é superior à dos outros, é evidente. E a restauração da ordem social do mundo virá pelos políticos, pela conversão dos políticos, que voltarão a ser, se Deus quiser, como foi um São Luís, como foi um São Fernando na Espanha, como foi um Santo Henrique no Império, no Sacro Império. Então vejamos, simplesmente, sem nenhuma desdouro para ninguém, por que a vida contemplativa é superior à vida ativa? Por que Nosso Senhor disse: Marta, Marta, tu te ocupas com muitas coisas, te inquietas com muitas coisas, uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Então nosso irmão está escolhendo a melhor parte. Vejamos por quê, então.
é importante para ele, importante também para os que estão procurando ainda a sua definição na sua vida. É importante saber o que a igreja pensa, o que São Tomás pensa, o que Nosso Senhor pensa, em última análise, da vida contemplativa. 9 razões. Repetimos, o que dá maior valor a uma alma é a caridade. Estamos falando só de uma função. Qual é a função mais importante? De governar um país ou de ser pedreiro, sem desdouro para ninguém, muito menos para nossos amigos que são pedreiros. A ser presidente em si é mais importante. Então, em si, qual é a vida mais importante? Contemplativa ou ativa? Contemplativa é o fato de dar o melhor do seu tempo à contemplação das coisas de Deus. O que é mais importante? Dar o melhor do seu tempo à contemplação das coisas de Deus ou fazer um trabalho ativo, um trabalho na escola, um trabalho no outro trabalho. O que é mais importante? Em si mesmo. Se a pessoa dá aula com mais caridade do que o religioso que está fazendo oração, a pessoa que está dando aula é mais santa, irá para o céu mais depressa, terá uma glória maior. A medida da glória é a medida da caridade. Mas em si mesmo, o que a igreja pensa disso? Então São Tomás dá 9 razões para mostrar que a vida contemplativa em si mesma é superior. E que não é à toa que Nosso Senhor disse, Maria escolheu a melhor parte. E que nosso irmão está hoje escolhendo a melhor parte. Primeira razão, porque ela põe em atividade o que o homem tem de maior, que é a sua capacidade de contemplar, sua inteligência, aquilo que o distingue, aquilo que ele tem de melhor. Utilizar a nossa capacidade de contemplar é mais importante do que a parte mais ativa, que também pertence ao homem, mas digamos, fazer algum trabalho, rachar lenha, é menos em si mesmo do que contemplar. Então, Raquel, que é a imagem da vida contemplativa, significa contemplação do princípio. Então, Raquel e Lia, 2 esposas de Jacó. Raquel era mais amada por Jacó, porque Raquel era amada do seu coração. E Raquel tinha os olhos, Raquel significa aquele que contempla os princípios. E Lia tinha os olhos defeituosos, representa a vida ativa, onde não se contempla da mesma maneira. Contemplar a Deus em si é mais nobre do que fazer trabalhos da vida ativa. A Igreja nunca desprezou a vida ativa, muito pelo contrário. Ela o elogia, ela canonizou inúmeros santos que se dedicaram a ela, e ela mesma chama os contemplativos, às vezes, a irem para a vida ativa, ou menos fazer algum serviço, como São Bernardo. São Bernardo não queria de jeito nenhum sair do seu mosteiro, e o Papa disse para ele, você tem que pregar a cruzada. Foi ele que pregou a segunda cruzada, teve que sair, e aos que reclamavam, Bernardo está sempre passeando. Ele falou assim, eu saio a contragosto, por mim eu não teria pregado cruzada nenhuma. Aliás, deu muito mal essa cruzada. E acusaram ele, atacaram ele. Ele respondeu de maneira muito nobre, falou, o nome de Bernardo é blasfemado, mas se o nome de Jesus não é blasfemado, então está tudo bem. Ele não queria que o nome de Nosso Senhor fosse blasfemado. O dele, bom, porque não deu certo a cruzada. Mas ele saiu para pregar a mando do Papa. E ele saiu não porque ele estava cansado de fazer oração. Saiu porque o Papa pediu. Ele fez um ato de caridade saindo. Então, mas em si mesmo, Raquel é maior, é mais bela do que Lia. A vida contemplativa em si mesma é mais bela do que a vida ativa. Segunda razão, a vida contemplativa é mais contínua. Maria está sempre aos pés de Jesus. Quando Jesus foi à casa de Lázaro,
Maria está aos seus pés, escutando as suas palavras. E Marta estava na cozinha e reclama com Nosso Senhor. O Senhor não lhe incomoda de ver minha irmã aí sem fazer nada, enquanto eu estou aqui na cozinha? E Nosso Senhor disse: Marta, Marta, tu te inquietas. O Senhor não reprovou que ela fizesse a cozinha. Pelo contrário, era necessário. Tu te inquietas com muitas coisas, Maria escolheu a melhor parte. Às vezes nós poderíamos dar um pouquinho mais de tempo à oração. E às vezes a gente se dispersa, às vezes por nossa culpa, às vezes não, pelo contrário, mas às vezes sim. E hoje acabamos de ler no Evangelho que Nosso Senhor na cruz, ao pé da cruz estava a Santíssima Virgem e Maria também. Então Maria está sempre aos pés de Jesus, que seja na casa de Lázaro, que seja no Calvário, ela está aos pés de Jesus. E a contemplação tem essa facilidade. É possível trabalhar dentro do claustro, estando aos pés de Nosso Senhor. É possível. Sobretudo o trabalho da lavoura. Você está sempre querendo fazer andar a nossa lavoura. E a gente não quer parar, apesar de não ter muitos irmãos. E a lavoura é um desses trabalhos que permite trabalhar rezando. Há outros também. O mais difícil é a internet. Então a internet é a menos contemplativa das atividades, que isso nos ajude a fugir um pouquinho dela, porque pode estudar na internet também, mas é um pouquinho dispersiva de maneira geral. Então, a segunda razão, a vida contemplativa é mais contínua. O que é mais contínuo é melhor. Se eu posso continuamente estar na presença de Deus, eu posso continuamente fazer um trabalho que eu posso continuar mais tempo, é interessante. Se é um trabalho que eu não posso me aplicar muito, é um trabalho que eu não consagrou sua vida à contemplação, poderá contemplar mais tempo. Mesmo quando ficando velho, ele poderá continuar a contemplar. A contemplação não exige uma saúde extraordinária, nem nada. Contemplar a Deus, a gente pode perguntar a Santa Teresinha como é que ela fazia, se ela às vezes se esquecia de Deus. Ela falou: não me lembro de ter passado mais de 3 minutos sem pensar em Deus. Aí perguntaram a ela: mas como é que você consegue isso? A gente pensa naturalmente naquilo que a gente ama. Isso aí, uma contemplativa. Esse tipo de contemplação pode ser feita no mundo também, né? Porque essa divisão entre contemplação e ação está na vida de cada um, não é exclusivo dos monges, não. E os monges às vezes não contemplam também, às vezes esse esforço de contemplação todo mundo tem que ter, e os monges têm que ter também, não basta entrar na clausura para ser um contemplativo, é uma luta, mas é uma luta que pode ser contínua, pode ter uma vitória contínua. Pode desde que acorda, faz a consagração do dia, o Sagrado Coração, pode passar o dia todo em contemplação. Tem algumas pessoas que estão na vida ativa que o fazem. O Curadar, certamente, era mais contemplativo do que todos os cartuchos juntos, porque ele vivia na contemplação. Ele aplicava a sua alma a Deus. Isso pode ser feito também durante o trabalho, mas é mais fácil dentro de uma vida propriamente contemplativa, de uma ordem contemplativa, onde durante a refeição tem uma leitura, onde se guarda silêncio. É mais fácil. Não é impossível estar na escola contemplando, não é impossível. Basta olhar as crianças com um olhar da fé e dizer: é Nosso Senhor que está diante de mim. É Nosso Senhor na pessoa daqueles que Nosso Senhor dirá no juízo final: tive fome e sede e me deste de comer e de beber. As crianças têm fome de saber, de conhecer a Deus. A professora vai dar para eles um conhecimento que Nosso Senhor agradecerá no juízo final. Então, não é impossível. Só que aqui é mais fácil. Não quer nem dizer que os monges o façam mais. Depende de cada um. Os monges prestarão contas a Deus do que eles fizeram, da graça que eles receberam de ter uma clausura, de ter uma regra de silêncio. Mas, continuando. Terceira razão, causa maior prazer. Podiam achar estranho, né? Mas vocês vão entrando na vida religiosa para ter maior prazer? Sim, também. O Senhor disse, aquele que deixar pai e mãe, terá o cêntuplo nessa terra e a vida eterna na outra.
Claro que é um prazer. Já vi um monge que dizia, o coro foi para mim o meu calvário e o meu tabor. Às vezes é difícil, às vezes vinha matinas quando está cansado, é difícil. Mas é também um tabor, porque Deus tempera as provações com as consolações. E a consolação do contemplativo, ela é do nível da contemplação. As provações são mais fortes também. Uma tentação muito forte, basta lerem os livros dos santos, os santos verão que às vezes tem tentações muito fortes na vida contemplativa. Tentação contra a fé, tentação contra a esperança, tentação contra o que seja. Mas consolações da vida contemplativa, que todo mundo pode ter também. Quem não já teve alguma consolação rezando o terço, rezando o rosário, fazendo meditação, isso é vida contemplativa. E esse prazer é maior. Maria cuidava de Santo Agostinho, Marta cuidava de Santo Agostinho e Maria se deleitava. Deleitava em quê? Em escutar Nosso Senhor. Claro que é agradável escutar Nosso Senhor. Ela estava aos pés de Nosso Senhor. Às vezes tem, né? Nosso Senhor às vezes ia num lugar fazer uma conferência, tinha pessoas que não iam. Preferiam não ir. Foi lá jogar um futebol. Teve o prazer do futebol. O outro teve o prazer de escutar Nosso Lefebvre. Quem teve prazer superior? Quem escutou Nosso Lefebvre, é evidente. Então, se uma pessoa prefere seguir o Campeonato Brasileiro, em vez de estudar, de pegar um livro e ler o que diz São Tomás, Santo Agostinho, todos os doutores da Igreja, ler a Sagrada Escritura com os comentários da parte da Igreja, claro que esse vai ter um prazer maior, é evidente. Cada um escolhe o prazer que ele quer. Música caipira é uma coisa, uma missa cantada em gregoriano e uma comunhão é outra coisa. Não pode se comparar. Há prazer no contemplativo? É evidente que há, é evidente. Quarta razão, menos coisas são necessárias. Menos coisas são necessárias. Contemplativo, você não está com, você não tem nenhuma doença assim que ele se contenta de muito pouca coisa. Basta ele alguns livros, basta ele uma capela, pouca coisa. Basta ele o que há de melhor no mundo, só isso. O tabernáculo, Nosso Senhor, a missa, sacramentos, o resto ele não precisa. Normalmente não precisa nem de conta em banco, não precisa de conta em banco, não tem nada. Os irmãos fazem voto de pobreza, então não tem nada. Ah, mas ele tem que ter uma aposentadoria. O monge não tem aposentadoria. Ah, mas tem que correr atrás. O monge não corre atrás. Então o que você faz? Então eu fico aqui. Se Deus cuida dos passarinhos, dá a eles o que tem de comer, cuida das plantas, lhe dá a sua nutrição, não só cuida dos religiosos. O dom religioso, ele tem a vida dele mais desimpedida. Mais desimpedida, porque Nosso Senhor prometeu, a gente crê em Nosso Senhor, então ele fica menos coisas são necessárias. Ele se embaraça de menos coisas. A não ser o celeireiro, coitado do celeireiro. Não sei se ele vai aguentar, mas esse celeireiro não é brincadeira. Quase quebrando já. Então, mas fora um ou dois, os outros vivem na tranquilidade. Dom Chotar, quando entrou na abadia de Sete Fontes, se não me engano, confiaram nele a celeraria. Quase ficou louco. E finalmente ele foi ver um abade de Fonfoada, Fonte Fria, que lhe falou, e que lhe ajudou, e ele encontrou a solução. Ele falou, você está assim tão perturbada porque você não vive bastante o mistério da Santíssima Trindade na sua alma. Se você viver esse mistério continuamente, você fará os seus trabalhos de celeireiro com uma tranquilidade que o senhor não tem atualmente. A culpa é sua, falou para ele. A sua inteligência não está ocupada em Deus. Você tem que conseguir aliar Marta e Maria na sua vida. Se o senhor fizer, o senhor conseguirá ser celeireiro e ao mesmo tempo ter as delícias da vida contemplativa. Ele aplicou e conseguiu. Um grande abade, que vê um livro Alma em todo Apostolado, que todo mundo devia ler. Quinta razão, é mais digna de amor.
vida contemplativa é mais digna de amor, é mais desejável. Pergunta a uma pessoa que tem... por que o domingo é o dia do descanso? A gente poderia se aplicar à vida contemplativa. Mas se eu pego domingos para fazer tudo o contrário da vida da contemplação, eu não estou no pensamento da igreja. Eu estou completamente equivocado. Estou fora, completamente fora. Por quê? Porque o que há de mais digno de amor é o domingo, porque o domingo é o dia da contemplação. Todo mundo gosta do domingo, né? Mas por razões diferentes. Mas a razão certa de amar o domingo, o melhor dia da semana, é porque é o dia da contemplação. Nós tínhamos um senhor que era marceneiro na França, só que ele não conseguia contemplar, não conseguia rezar. Bom, acontece de tudo, né? Tem de tudo nessa vida. Ele era católico, mas então o domingo para ele era o pior dia. Ele vinha para a gente, falava muito italiano, falava com as mãos, né? Padre, não posso trabalhar, falava lá meio italiano. Podia trabalhar? Não, seu Giuseppe, hoje é domingo. Eu ficava esperando o domingo acabar, mas não, o melhor dia da semana é o domingo. A melhor coisa que a gente pode fazer nessa vida, o que tem de mais amável, é a contemplação. Daí o salmista dizer, uma só coisa pedi ao Senhor e tornarei a pedi-la, que eu habite na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ou seja, que todos os dias para mim seja domingo. Que eu possa ir à missa todo dia, que eu possa comungar todo dia, que eu possa ir a matinas todo dia, que eu não tenha televisão, que eu leve uma vida melhor, né? uma vida melhor. Que eu habite na casa do Senhor todos os dias da minha vida para ver as delícias do Senhor. Para ver as delícias do Senhor. Tinha um religioso lá que era marista, mas foi morar no nosso mosteiro, e nós estávamos numa pequena recreação, e ele fez uma reflexão interessante. Ele falou assim, se o povo soubesse o quanto se é alegre aqui, eles arrombariam o portão para invadir o mosteiro. Isso é interessante. As pessoas pensam que as delícias estão na internet, no Maracanã, nas Olimpíadas. Não, as delícias são muito subalternas. Muito subalternas. O esporte é uma coisa interessante, mas é uma coisa subalterna. Sexta razão. A contemplação supõe repouso. Quem é que não gosta de repouso? A contemplação supõe repouso. É um repouso cheio de atividade. Um repouso, uma atividade superior, mas ao mesmo tempo um certo repouso. Estar numa casa em silêncio, onde se reza, onde se faz... quem refletir um pouquinho, entenderá. Por diz a Escritura, repousai e vede que eu sou Deus. Repousai e vede que eu sou Deus. Tem gente que nunca parou para pensar em Deus, porque não para, né? E constantemente em atividade, nunca parou para pensar nas coisas que elevam a alma e que permitem a ela de entender, né, de várias universidades, escuta tanta tolice, tanto absurdo. E a pessoa, né, eu perguntei a Gustavo Corsão, o que o senhor acha eu esperando entrar no seminário, entro na PUC do Rio, na universidade, ele falou, perda de tempo e de dinheiro. Por quê? Porque lá não se repousa para ver que Deus é Deus. Lá ao contrário, se nega a Deus, se faz uma confusão danada. Então, por quê? Porque nem eles lá na universidade param para considerar as coisas como elas são. Então, na vida contemplativa, a gente repousa. A gente vê que o Senhor é Deus. A gente vê pela fé, claro, evidentemente. A gente toma o tempo de ver o que a igreja tem a dizer para nós. A gente toma o tempo necessário para aprender o que a igreja quer nos ensinar. A gente repousa, e não só a igreja, mas mais ainda na oração. É na oração que a sabedoria chega ao seu maior grau. É normalmente pela oração. O Papa Eugênio II tinha saído de Clairvaux, que era o seu mosteiro de São Bernardo, e ele escreve para São Bernardo dizendo, eu estou aqui tão ocupado que eu não tenho tempo de fazer oração. Resposta São Bernardo, malditas ocupações, Santo Padre,
malditas ocupações, faça oração, o resto vem depois. Repouso. Mas eu não posso repousar, tanto antes que não for. Repouso da oração. E hoje é o contrário. Diz que tudo corre quanto é lado e não tem tempo para repousar e ver que o Senhor é Deus. Sétima razão, na vida contemplativa a gente se ocupa das coisas de Deus. Na ativa a gente se ocupa mais das coisas humanas. Às vezes são orientadas para Deus, daí elas recuperam o seu valor. Mas na contemplação é diretamente a Deus. Porque a gente canta o ofício para Deus. A gente reza a missa para Deus. E que a gente prepara a sacristia para Deus. Então, Deus é o centro, né? A capela é como um anel, cuja pedra preciosa é a capela, é o sacrário. 7 vezes por dia a gente está aqui, uma vez durante a noite, a vida toda voltada para Deus. Então, vida contemplativa, a gente se ocupa de Deus. Diz Santo Agostinho, no princípio era o verbo, eis o que Maria ouvia. E o verbo se fez carne, eis o que Marta servia. No princípio era o verbo, início do Evangelho de São João. No princípio era o verbo, eis o que Maria ouvia. Maria estava aos pés de Jesus e ouvia Jesus. Isso é a vida contemplativa. E ouviu também ao pé da cruz. Não esquecer que Maria não fica só na sala escutando ao Senhor, mas ela sobe ao Calvário também. E lá ela o escuta. Ela está aos pés de Jesus. O verbo, no princípio era o verbo, eis o que Maria ouvia. O verbo se fez carne, se fez homem, eis o que Marta servia. 8ª razão, vida contemplativa convém ao homem pelo que ele tem de próprio, que é a inteligência. Vida ativa, no que o homem tem de comum com os outros seres. Se alimentar, tudo isso. Eu ouvi dizer lá em Vitória, Carlos José que me disse, que o Papa atual está querendo, já está feito um decreto, não sei se... Vamos esperar a confirmação, porque as coisas às vezes sempre tem que olhar melhor, mas que está querendo acabar com os conventos de contemplativas, acabar com a clausura das carmelitas, das outras congregações e femininas, e depois virão os homens, acabar com a clausura. Isso significa acabar com a vida contemplativa, destruir a vida contemplativa. Que as carmelitas vão na rua agora dar sopa para os pobres, coisa que é muito boa, excelente. Mas ser para destruir a vida contemplativa é um horror. Porque a igreja deve ter as duas. Tem as duas, Marta e Maria. Ao dizer que a contemplativa é em si mesma, tudo depende, no fim das contas, que depende onde tem mais caridade. Mas em si mesma, a vida de Santa Teresinha é superior à vida de uma irmã de caridade de São Vicente de Paula. Em si mesma é assim. É assim. Acabar com os carmelos é um mal, claro que é um mal enorme. Isso é verdade que me disseram em Vitória, mais um passo para o fim do mundo. 9ª razão, Nosso Senhor disse, Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será retirada. A parte de Marta terá fim com esta vida, e a de Maria se prolongará por toda a eternidade. Por isso não lhe será tirada. Maria passa da contemplação na terra para a contemplação no céu. Não muda de atividade. Mas qual das duas é mais meritórias? Mais meritória, perdão. Grandes são os méritos da vida ativa de São Gregório Magno, mas maiores são os da vida contemplativa. A caridade é o princípio do mérito. E a caridade consiste em amar a Deus de todo o coração, toda a sua alma, todas as suas forças, toda a sua mente, e ao próximo como a si mesmo. Ora, na vida contemplativa se exercita, antes de tudo, ao que é principal, ao que é o primeiro. Depois de dizer qual é o primeiro e máximo mandamento da lei de Deus, amarás a Deus todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças, todo o teu espírito. Depois diz, e o segundo que é semelhante ao primeiro, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos estão contidos em toda a lei e os profetas. Significa toda a lei de Deus. Nosso Senhor faz uma distinção. No fundo, os 2 estão ligados, partem do mesmo princípio.
que eu amo o próximo por causa de Deus que está nele, ou então para que Deus esteja nele. Mas são dois objetos, mesmo assim, diferentes. Pois o Senhor, ele faz a distinção. Então, se eu exerço a caridade diretamente para com Deus, a adoração do Santíssimo Sacramento, a Santa Missa, os ofícios divinos, eu estou praticando esse mandamento da caridade no que ele tem de primeiro, que é Deus. Daí o seu maior mérito. Ora, é na vida contemplativa que se exerce, antes de tudo, o amor de Deus, pois Deus é o seu objeto imediato. O amor da verdade, diz Santo Agostinho, requer a santa quietude, que permite o estudo, a oração, a contemplação. A vida ativa se vê ocupada com os trabalhos externos. Por isso que o monge deve valorizar, né, dar uma preferência a ficar na clausura. Às vezes as pessoas, né, eu lamento um pouquinho, eu vejo, né, nossa vida não é bastante paroquial, mas ela é bastante paroquial porque nós somos um mosteiro, mas fica um pouco dividido, né? Mas bom, a gente atende também, a gente tenta levar as duas coisas, mas procurem entender, porque isso pode ser útil na vida dos senhores. Tenham em casa também esse amor de um pouco de contemplação. Não saiam para passear por passear. Tem gente que no domingo vai ao shopping. Fazer o quê? Podia ter ficado em casa e lido um livro de Santo Agostinho, lido um livro de Santa Teresinha, um livro de Monsieur Lefebvre, um livro de Gustavo Corsão, e vai passear no shopping. Meu Deus do céu. Tem gente que fala, não é para matar o tempo, mas o tempo não é para se matar. Coitado do tempo. Deixa o tempo. O tempo é o fio com o qual se tece a eternidade. O que você fez aqui será a medida do que será a sua contemplação, visão beatífica no céu. Então, o mundo moderno, ele é antes de um escritor francês que dizia, a gente não entenderá nada no mundo moderno quando a gente não compreender que ele é uma conjuração contra a vida interior. Na entrada de todo o shopping devia ter um grande cartaz dizendo assim, tu que aqui entras, perca toda a esperança de contemplação. Na porta de saída, recupere sua contemplação, porque é impossível no shopping pensar em Deus, impossível não, mas vamos, bem difícil. E o domingo passado no shopping é um domingo perdido. Quanta coisa boa a gente tem para fazer no nosso domingo. E a vida do monge tende a ser um domingo contínuo. Daí a sua grandeza, daí a honra com que a igreja cerca essa vida contemplativa. Mas acontece que por caridade, um São Bernardo, por exemplo, deixou o seu mosteiro para peregrinar a segunda cruzada. Se ele fez por caridade, por obediência ao Papa, neste caso, ele fez um ato que foi mais importante do que sua própria contemplação. Porque é bom contemplar, mas quando a necessidade nossa ou dos outros o exige, é melhor não contemplar. A gente diz habitualmente na vida monástica, se a gente está na oração e toca o sino e alguém está precisando de alguma coisa, a gente deve deixar Deus na oração para atender Deus no próximo. Então, o que é feito por caridade, a ausência de contemplação, cujo motivo é a caridade para com o próximo, ela é de grande valor diante de Deus. Santo Antão, que viveu no deserto, quando ele soube que Nosso Senhor, que a heresia de Ário atacava a divindade de Nosso Senhor, e que essa heresia se espalhava em Alexandria, ele deixou o deserto, foi para Alexandria e pregou sobre a divindade de Nosso Senhor. E todo mundo o escutou porque não sabia quem ele era. Então, às vezes, quem troca a contemplação pela ação por um motivo de caridade faz uma ação superior à contemplação. Mas logo depois ele voltou. Por quê? Porque a contemplação é em si mesma maior. Então, nosso irmão hoje vai fazer seus votos temporários. Ele faz no dia de Nossa Senhora das Dores. O Evangelho diz que Nossa Senhora estava de pé ao junto da cruz.
E será, por isso que os irmãos ficam de pé durante o cânon. Às vezes as pessoas ficam um pouco espantadas, que a gente se ajoelha para a consagração, quando a gente se levanta. A gente está ali como Nossa Senhora ao pé da cruz, como um soldado ao pé da cruz. E Nossa Senhora não caiu no chão, Nossa Senhora ficou de pé. Nossa Senhora realizou duas coisas impressionantes. Primeiro, ficar de pé junto do seu filho que estava morrendo. E depois, ficar perto. Justa crucem, estava junto da cruz. Estar de pé e de longe não é muito difícil. Está longe, não diz nada com a gente, não está aqui. Então, ficar de pé e longe. Mas Nossa Senhora estava de pé e perto. De pé e perto. Então, o monge é esse que escolheu um lugar perto da cruz. Por isso o cura fica mais perto do altar, porque o monge, necessariamente, se ele quer seguir a sua vocação, ele se aproxima da cruz de Nosso Senhor. Ele fica ali como um soldado. Os antigos diziam, um soldado deve morrer de pé. E um general deve morrer de pé, melhor dizendo. E os soldados que eram chamados statários, aqueles que vão de pé. E stabat é a mesma palavra, stare, stabat, estabilidade. Os monges fazem voto de estabilidade para ficarem firmes ao pé da cruz até a morte, intercedendo pelas suas famílias, pelos senhores. Contem com as orações do irmão João da Cruz. Mesmo se vocês não ouvirem muitas vezes, saibam que ele está aqui de pé, rezando pelos senhores, rezando pela família, está aqui presente, que não está perdendo um filho, está ganhando um protetor. Seu filho será agora alguém que vela pela família, alguém que de mais perto de Nosso Senhor intercederá por todas as intenções de toda a família, do seu pai, da sua mãe, de suas primas, suas irmãs e todos seus amigos. Podem saber que aqui no Mosteiro da Santa Cruz há um monge que não cessará de interceder junto à cruz, junto à Virgem Maria, ao pé da cruz, pedindo a Nosso Senhor as bênçãos para a sua família e para a família de todos os presentes e de toda a Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.